Olá pessoal, tudo bem? Eu sou Emanuela Barros, coordenadora do projeto Regenerar Espiritual, e hoje vamos dar continuidade ao livro Seara dos Médiuns, pelo Espírito de Emmanuel, Médium Chico Xavier, livro da Federação Espírita Brasileira. No capítulo 1, num século de Espiritismo, na reunião pública de 4 de janeiro de 1960, consta que num século inteiro de atividades, temos visto a ciência procurando apaixonadamente as realidades do espírito. Provas indiscutíveis não lhe foram regateadas, e tantas foram elas que Richet conseguiu articular com êxito as bases clássicas da metapsíquica, usando recursos tão demonstrativos e convincentes quanto aqueles empregados na exposição de qualquer problema de patologia ou botânica. Sábios distintos, entre os quais Wallace e Zollner, Crookes e Lombroso, Meyers e Lodge, mobilizando médiuns notáveis, efetuaram experiências de valor inconteste. Entretanto, se nos 20 lustros passados a mediunidade serviu para atender aos misteres brilhantes da observação científica, projetando inquirições no homem para a esfera espiritual, é justo que satisfaça agora as necessidades morais da Terra, carreando avisos da esfera espiritual para o homem. Se o primeiro século de doutrina espírita viu realizações admiráveis, desde os cálculos profundos da física nuclear aos rudimentos da astronáutica, surpreendeu igualmente calamidades terríveis. Quais sejam as guerras de conquista e rapinagem, nas quais os campos de prisioneiros foram um teatro para os mais hediondos espetáculos de barbárie e degradação em nome do direito. A técnica na destruição de cidades em massa, as inquisições políticas a afeição das antigas inquisições religiosas, amordaçando a liberdade de consciência, a proliferação das indústrias do aborto, às vezes com o amparo de autoridades respeitáveis, a onda crescente dos suicídios, o delírio dos entorpecentes, o abuso da hipnose, o lenocínio transformado em costume elegante da vida moderna, o aumento dos chamados crimes perfeitos, com manifesta perversão da inteligência, e a percentagem assustadora das moléstias mentais com alicerces na obsessão. Desse modo, não nos basta apenas um espiritismo científico que despenda indefinida cota de tempo, averiguando a sobrevivência do ser além do sepulcro. Apesar da elevação de propósitos dos pesquisadores eminentes que tateiam os domínios da alma, não podemos esquecer a edificação do sentimento. É assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social, ele até bota entre aspas, mas em pleno movimento de recuperação da dignidade humana, porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, a sombrear universidades e gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, cenáculos e multidões, o Evangelho de Jesus, para esclarecimento do povo, tem regime de urgência. Então, pessoal, esses 4 minutinhos rápidos que nós fizemos essa leitura do primeiro capítulo do livro Seara dos Médiuns, Emmanuel nos alerta para a questão principal, que é num século de espiritismo. Ou seja, o espiritismo veio para o fim dos tempos, para consolar os sofredores.
Porque ele sabia, né? Jesus sabia que no fim dos tempos, quando ele falou assim, daqui a alguns milênios, né, nós iríamos resgatar uma série de questões não resolvidas. Nós só teríamos condições espirituais e morais de sair da Terra quando nós terminássemos de pagar o último centil. E como transmutar esses karmas todos, essas expiações, como são faladas aí em outras linhas religiosas, não é verdade? Então, como o nosso canal ele é universalista, eu vou usar alguns termos gerais, generalistas, né, para que todos possam compreender esse movimento e esse pensamento de Emmanuel, que é muito crítico, é muito criterioso e muito racional. E Emmanuel ele nos alerta que várias calamidades já tinham surgido antes dessa pandemia que nós estamos vivendo agora em 2021. Vamos ultrapassá-la quando tivermos melhores condições morais de sair desse materialismo excessivo que nós estamos vivendo hoje. Em que famílias muitas vezes pequenas não podem dividir suas agendas e tem que ter 3 carros. Um para o pai, um para a mãe, um para o filho. E muitas vezes o que nós precisamos é repensar na natureza, repensar o nosso sentimento para com o próximo. Nós somos habitantes da Terra, nós não somos proprietários dela. Graças a Deus. Porque, afinal de contas, o universo é enorme e Jesus disse, há muitas moradas na casa do Pai. Por isso que o nosso projeto trabalha com a ufologia espiritualista e espiritual. Porque é necessário repensar naquilo que Jesus verdadeiramente falou e naquilo que ele verdadeiramente fez. E ele disse que alguns demônios, alguns obsessores, só seriam retirados por pessoas que tivessem uma vida de oração. Então, o que Emmanuel nos diz sobre retidão, sobre caráter, sobre sentimento, está dentro daquilo que Jesus nos exemplificou. A nossa linha de universalismo crístico é toda pautada naquilo que Jesus também fez. Ele foi chamado de Beuzebu pelo povo da sua época, que seria como se fosse um satanás, um demônio, um enviado de Satanás. Mas o que ele fez, poucos médiuns tiveram condições de fazer até hoje. Porque nós não temos a mesma vida de oração que Jesus tinha. Nós não meditamos o suficiente. Nós não priorizamos a nossa vida espiritual como Jesus priorizou. Porque as nossas agendas, os nossos compromissos, os nossos cronogramas são para os bens materiais. É para a satisfação dos nossos. Não é para a satisfação do espírito. Então, buscar esse equilíbrio é a proposta do nosso canal. Buscar esse equilíbrio de que nós não estamos aqui para ser imprevidentes, como disse Kardec. Nós não estamos aqui para passar fome, para depender de cesta básica e viver na miséria, entendeu? Para andar de pé descalço na rua, mendigando pelo trânsito. Não foi isso. Mas nós estamos aqui para equilibrar a nossa vida de espíritos plenos que nós somos e nós já temos consciência. Se você não tem consciência, você vai começar a entrar a essa consciência por meio dessa playlist, que é uma playlist bem inicial, porque depois nós pretendemos aprofundar no estudo do livro dos médiuns. Nós tentamos uma vez fazer o estudo do livro dos médiuns por meio de áudio, só que não havia tanta interação. E aqui no canal você pode colocar as suas dúvidas, os seus comentários abaixo do vídeo, ou entrar em contato no e-mail do projeto, que é projetoregenerai@gmail.com.
E nós vamos tirando essas dúvidas vídeo a vídeo. Ah, Manu, aquele capítulo 1, no século de Espiritismo, eu fiquei com dúvida sobre a mediunidade, sobre as pesquisas científicas. Quais são essas pesquisas científicas? Nós vamos aprofundando aos poucos. Por quê? Emmanuel tem um conhecimento muito acima do meu, muito acima do seu, muito acima do nosso conhecimento. Porque ele é um espírito liberto. Ele é um espírito que já foi padre, é um espírito que já foi senador, é um espírito que você tem prazer de entender a história dele, porque ele viveu há 2000 anos como Públio Lentulus, ele teve contato com Jesus. Ele não seguiu Jesus de imediato, ele só seguiu Jesus na segunda encarnação depois de vê-lo, né? Que foi no livro Há 50 anos. Então tem o livro Há 2000 anos, tem o livro 50 anos depois. E tem o livro Renúncia, que é um dos livros mais bonitos, em que Emmanuel vem como padre, e ele não tem mais família, ele precisa valorizar essa conexão verdadeira com as pessoas, porque a verdadeira família é a do Espírito. E Jesus disse, né, que onde 2 ou mais se reunirem, lá eu estarei. Então é nessa conexão que Emmanuel diz, é assim que, repetindo as lições do Cristo para o mundo atormentado, não nos achamos simplesmente diante de um espiritismo social. Então, o espiritismo ele não veio para ficar no altar de ninguém. Ele veio para adentrar a nossa alma, adentrar as profundezas da nossa dor. Porque hoje os que buscam o espiritismo são aqueles que já buscaram uma série de religiões e a resposta está na reencarnação e muitas vezes na terapia de vidas passadas, que é a apometria. São pessoas que já passaram por mais de 5 psicólogos clínicos e as suas questões pontuais e focais não foram tratadas, os seus traumas não foram resolvidos, a sua bipolaridade não foi amenizada, a sua medicação não diminuiu. E é por meio desse espiritismo verdadeiro é que nós lutamos, que nós estamos aqui nesse canal orientando vocês a aprofundarem o movimento de recuperação da dignidade humana, que é o que Emmanuel diz aqui. Porquanto, em verdade, perante o materialismo irresponsável, e nós estamos muito irresponsáveis. Qualquer documentário que vocês assistem aí nesses canais de televisão sobre as condições da natureza e da terra, vocês vão perceber que nós estamos numa urgência de melhoria da nossa alimentação. Nós estamos numa urgência de melhoria do nosso consumismo. Muitas vezes aqui na minha casa eu falo assim, mas a gente precisa comprar isso? Então, se precisar, vamos utilizar o máximo possível. Ah, quero comprar outro. Eu sou a primeira a dizer não. Não vamos comprar outro, vamos consertar. Vamos levar para manutenção. Nós não podemos ficar descartando as coisas em um país que ainda não tem um sistema de reciclagem tão favorável para o vidro, para as tecnologias, para as pilhas, para os eletrônicos que nós consumimos ano a ano. Então é preocupante a nossa situação social, é preocupante. Nosso projeto Regenerai, esse mês começou uma campanha de preservação do meio ambiente. E a preocupação da espiritualidade é para as nossas próximas encarnações. Aqueles que são espiritualistas e são conscientes de que podemos voltar muitas e muitas vezes, podemos inclusive voltar muitas e muitas vezes doentes, seja na respiração, porque o número de árvores tem diminuído cada vez mais, seja nas nossas condições de alimentação, porque com a diminuição da qualidade do ar,
a alimentação vai ficar precária. E Emmanuel termina dizendo o seguinte, que em verdade, perante o materialismo responsável, é sombrear universidades, gabinetes, administrações e conselhos, laboratórios e templos, ou seja, está todo mundo concordando com esse materialismo de uma forma inconsciente. E é verdade, gente. Infelizmente, vários centros espíritas que eu já passei, eu fui percebendo como as pessoas tratam diferente aqueles que têm recursos materiais. Não é do mesmo jeito que tratam quando a gente vai de chinelo, quando eu deixava meu cabelo cachear, quando eu ia de moletom para o centro espírita, o tratamento era bem diferente. Na verdade, eu era uma indigente, ninguém nem lembrava que eu existia. Então, a gente para para pensar no que Emmanuel diz, que em todas essas multidões, o Evangelho de Jesus, para esclarecimento do povo, tem regime de urgência. Nós ainda somos muito invejosos. Nós queremos competir qual é o melhor carro da rua. Nós queremos competir qual é a melhor casa do nosso condomínio. Nós não sabemos nos satisfazer materialmente com as nossas escolhas. Que são simples, são aquelas vistas, não é verdade? E nós também não conseguimos ainda nos satisfazer com as nossas escolhas profissionais, familiares, morais. Então, isso tudo é um regime de urgência de evangelização que nós estamos tentando colaborar aqui. Que a partir do momento que eu paro para pensar que a minha amiga que tem 3 filhos lindos abriu mão da vida profissional dela para ser mãe, eu paro e penso, não, então eu realmente não abriria mão da minha vida profissional. Então, não é esse caminho que eu quero. É linda a sua família, maravilhosa. Tem gente que chega pra mim e fala assim, por que você não arruma mais uns bebezinhos? Você é pedagoga? Aí eu brinco até mesmo com meus clientes, eu falo, ser pedagoga é tão fácil, agora ser mãe é tão difícil. A cobrança em cima de uma mãe pedagoga é 30 vezes maior do que a cobrança de uma mãe que não é pedagoga, de uma mãe que não é educadora, não é verdade? E essa pressão toda psicológica que a gente sofre de todos os lados, da escola, de todos os lugares, porque a obrigação de educar é só da mãe, para a sociedade, mas para Deus não. Para Deus, a primeira obrigação de educar é da mãe. Mas a gente só educa 25%, gente. Tem as questões psicogenéticas, filogenéticas, ontogenéticas, sociais. A interação da criança na escola. O jeito que o ser humano é tratado pelo seu pai. E se a gente vai aprofundar no espiritismo, a carga genética espiritual, que o RNA está sendo aí discutido no meio espírita, que pode ser uma carga espiritual que a ciência ainda não está entendendo muito bem. A gente só entende do DNA, a outra parte a gente ainda não está aprofundando esse conhecimento. E quanta coisa eu trouxe no meu espírito que não foi papai e mamãe que ensinou e não foi a escolinha que ensinou. Quanta coisa você também pode se conectar comigo nesse momento, todos vocês, que foram elaborações do seu espírito eterno, que fizeram vocês tomarem decisões importantes para suas vidas, que não tinha nada a ver com as decisões dos seus irmãos, com as decisões dos seus primos, com as decisões dos seus pares, ou até mesmo dos seus colegas de faculdade, seus colegas de escola, porque a sua consciência era diferente, o seu ponto de vista era diferente do das outras pessoas,
pela sua história espiritual. Eu tenho colegas de ensino médio que me encontram hoje, depois de 20 anos de formação. Eles me encontram e falam assim: nossa, Manu, você desde aquela época do ensino médio, você era tão quietinha, você não fazia nada. E depois que eu li o seu livro Planeta Yas, eu falei: nossa, caramba, Manu tinha uma bagagem assim terrível. Eu já tinha sido terrível, por isso que nessa encarnação eu estava tão comportada. E aí, trocando essas ideias, né, com os amigos do ensino médio que hoje são pessoas mais espiritualizadas, que inclusive já compraram os nossos livros para colaborar com esse projeto, né, com os recursos que a gente junta, né, do bolsinho de cada amigo para poder fazer um vídeo legal para vocês, que eu paro e penso, valeu a pena. Valeu a pena os 20 anos que eu evangelizei, achando que estava evangelizando os outros, mas que eu estava me evangelizando. Porque hoje, os amigos que eu tenho são amigos de verdade. São pessoas que me admiram pelo que eu sou e não por aquilo que eu fiquei tentando ser ou tentando aparecer. Então, é esse conceito do espiritismo social que Emmanuel fala aqui. Que é esse espiritismo que eu vou lá para casa espírita de blusa branca para dizer que eu já estou num outro nível espiritual. E aí eu não vou usar brincos, por exemplo, eu não vou me maquiar, eu não vou fazer tal coisa para mostrar a minha modéstia e a minha humildade. Mas não é isso que Deus quer. Deus quer que nós sejamos modestos e humildes no nosso jeito de ser, não no nosso jeito de parecer. Porque você ter um produto bom, porque você anda muito, porque você precisa de um carro melhor para poder trabalhar é uma coisa. Agora, você desdenhar dos outros é outra coisa bem diferente, que não tem nada a ver com a humildade. Você rebaixar as pessoas é outra coisa bem diferente, que não tem nada a ver com a humildade. Você desacreditar das pessoas sem ter lido as suas obras, como já aconteceu comigo, de pessoas que criticaram o livro Planeta Yas, sem nunca ter lido. Aí eu concordo com Kardec, leia primeiro para depois ter condições de me criticar. Porque Kardec, ele não foi uma pessoa passiva, como muitas pessoas acham que, Kardec, né, era um lorde francês. Não. Kardec era audacioso. E como eu estudei Kardec em profundidade e assisti todas as biografias de Kardec, li vários textos da Revista Espírita, li o Pentateuco, passei a adolescência inteira lendo muitos livros de Kardec. Me aprofundei tanto em Kardec que quando eu fui para a universidade escrever sobre filosofia da educação, eu tirei 10, 10, 10 o ano inteiro e mais um. E a minha professora, que era muçulmana, ela falou assim: da onde você tirou esses conceitos filosóficos tão profundos? Eu falei: a senhora nem imagina. A senhora não faz ideia, professora Luciana Teixeira. Um grande abraço para ela. Ela disse assim: eu sou muçulmana, mas eu também sou cristã. Ela dizia que tinha o hibridismo. Hoje nós chamamos de universalismo, né? Porque ela tinha a retidão do caráter dela, toda pautada no Alcorão. Ela nos explicou os princípios filosóficos do Alcorão, que são lindos. O problema era a prática disso lá no Oriente. E como ela não estava concordando mais com a questão da poligamia, e como ela estava se inclinando cada vez mais ao catolicismo, que era a religião da mãe dela, então ela já se sentia cristã. E em várias conversas pessoais eu dizia assim: realmente, a senhora, se a senhora pelo menos lesse um pouco de espiritismo, a senhora também iria se identificar bastante. E não é uma questão de seguir. Eu tenho que ir para um centro espírita depois que eu conheço o espiritismo. Não. Mas nós nos transformamos e compreendemos o princípio da reencarnação como primeira ação
de muitas respostas que as ciências comuns não estão nos dando. Então, é essa reflexão que eu gostaria de deixar para vocês hoje.